Oi gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula 66, cujo título é Aprendizagem Associativa 3, Fenômenos Respondentes. Então, vamos aos tipos de aprendizagem que eu tenho mostrado no início de cada aula. Nós estamos aqui em aprendizagem associativa, esse é o ponto em que nós nos encontramos nesse tópico de aprendizagem. Mais especificamente, estamos fechando hoje o condicionamento clássico, essa é a terceira e última aula sobre esse tema. Nas aulas anteriores, nós introduzimos o condicionamento respondente, lembrando que condicionamento respondente e clássico são sinônimos. No título do vídeo está respondente, no nosso fluxograma, que é baseado no livro do Gazzaniga, está clássico. E na aula anterior nós falamos do estudo do pequeno Albert. Hoje, nessa terceira e última aula, eu quero falar de alguns fenômenos específicos que ocorrem no condicionamento respondente. Então, vamos começar pela generalização respondente. Ela diz que estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado, nosso CS, também podem passar a iniciar a resposta condicionada, nosso CR. Então, suponha que uma pessoa foi atacada por um cachorro específico e ela passa a ter medo de outros cachorros que se parecem fisicamente com ele. Eu, por exemplo, confundo algumas raças de cachorro. Eu não sei diferenciar Golden Retriever e Labrador. Eu não sou muito bom com isso. Então, se eu fosse atacado por um cachorro, esses cachorros costumam ser muito mansos, mas vamos supor que fosse atacado por esse rapaz simpático aqui, talvez eu tivesse medo de outros cachorros que se parecem com ele em tamanho, em coloração, em porte, né? Então, esse seria um exemplo de generalização respondente. Talvez eu não tivesse medo de um poodle pequenininho, porque é bem diferente. Então, a generalização tende a ser maior para estímulos que se parecem mais. Para estímulos que se parecem menos, essa generalização não acontece tanto, em geral, tá? Um outro exemplo, eu falei em aula anterior sobre o pequeno Albert, que passou a ter medo de coelho. Aqui é a fotinha do pequeno Albert. Ele passou a ter medo de coelho, o coelho passou a ser o estímulo condicionado que elicia a resposta condicionada de medo. Ele tinha medo de sons. Como o coelho passou a ser um preditor confiável da ocorrência desse som, que na verdade não é qualquer som, mas é um barulho, ele passou a ter medo de coelhos. E depois ele passou a ter medo de objetos peludos, né? Como, sei lá, ratos, ursinhos de pelúcia que se parecem com coelho, ou mesmo uma barba postiça colocada no rosto do Watson, que é o pesquisador aqui, poderia passar a eliciar a resposta condicionada de medo, né? Quanto mais parecido, maior será a resposta, ou mais semelhante será a resposta que o estímulo condicionado original eliciava. Um outro exemplo na cultura popular, em The Big Bang Theory, o Sheldon Cooper, que é um cientista, tem medo de aves, né? Porque na infância ele foi perseguido lá no Texas, onde ele cresceu, por uma galinha. Ele passou a ter medo de diferentes aves, ou seja, ele tem uma generalização respondente. Ele não tem medo apenas da espécie galinha ou do espécime galinha específico que correu atrás dele, mas de qualquer ave, né? Ele passa a ter medo, então aparece, sei lá, um papagaio, aparece uma cacatua, um pássaro, e ele tem medo desse animal, ok? E aí nós temos um processo que seria o outro lado da moeda da generalização, que é a discriminação. E a discriminação aqui não tem a conotação social, que o termo discriminação muitas vezes tem. Aqui a discriminação tem mais a ver com ter respostas diferentes para estímulos diferentes, ou seja, se comportar de maneira diferente em função de estímulos diferentes. Se eu tenho medo, se eu fui mordido por um labrador e tenho medo de Golden Retriever, mas não tenho medo de poodle, eu generalizo o meu medo do labrador por golden, mas discrimino o meu medo do labrador por poodle, porque o medo não aparece com o poodle. Se o pequeno Albert tem medo de coelhos e a partir disso ele tem medo de lebres e de ratos, mas não tem medo de cachorros, ele discrimina. Ou seja, o medo dele é específico para algumas espécies e para cachorro não. Se o Sheldon tem medo de galinha, mas não tem medo de pombos, ele está discriminando, mas se ele tem medo de galinha da Angola, ele está generalizando, tá? A ideia é assim, então as duas coisas andam juntas, ou eu generalizo ou eu discrimino. Agora vamos falar sobre alguns processos comportamentais bastante importantes. Eu vou utilizar essa imagem aqui para ilustrar os conceitos fundamentais. Então aqui, considere que esse gráfico, primeiro, que ele é um gráfico conceitual, tá? Ele não é um gráfico real. Ou seja, aqui tem a passagem do tempo, mas eu não estou especificando qual que é o tempo que eu tenho aqui.
E aqui eu tenho força da resposta. A força da resposta é um construto hipotético, tá? Muitas pessoas em análise do comportamento não gostam desse construto, porque o que eu tenho é taxa de respostas, frequência de respostas, que é algo observável. A força da resposta é algo que eu não observo de fato, né? E aqui eu estou falando da resposta condicionada especificamente. Mas considere a força da resposta com quão provável, quão frequente que uma resposta poderia emergir numa dada situação. Tá? Então eu tenho o primeiro estágio de aprendizagem, que é o que eu vou chamar de aquisição de uma resposta. Mas o bebê já chorava, porque no Albert já chorava, já tinha medo antes, tá? Mas a resposta condicionada de medo para com a apresentação do estímulo condicionado, a saber, o coelho, tá? Então eu quero saber a aquisição. Então com a passagem do tempo, vai havendo a aquisição da resposta, ou seja, a força da resposta aumenta, torna-se mais provável que o pequeno Albert chore diante de coelhos, tá? Então isso é aquisição. No começo ele não chorava por coelhos e agora ele chora por coelhos. Quanto mais alto aqui, mais provável a resposta. Ok? Poderia pensar isso lá naquela primeira aula em que eu falei sobre a aprendizagem de salivação diante do sino, da sineta, lá do estudo do Pavlov. Então se o cachorro não saliva no começo para o sino, a força da resposta é baixa, da resposta condicionada. No momento em que ele está salivando bastante, mediante o toque do sino, eu digo que a força da resposta é alta. Então, a aquisição é o processo pelo qual um organismo adquire uma resposta condicionada para um estímulo condicionado, né? Ou seja, ele passa a responder diante de um novo estímulo que antes ele não respondia. E aí vem o primeiro período de extinção. A palavra extinção vem da biologia, né, da extinção de uma espécie, mas aqui a extinção não é do organismo, aqui é a extinção do comportamento ou da resposta, especificamente. É a resposta que é extinta. E o que leva à extinção de uma resposta? É quando eu quebro o emparelhamento ou a associação entre estímulo incondicionado, né, o nosso US, e o estímulo condicionado, o nosso CS. Ou seja, se em algum momento eu paro de apresentar a carne depois de ter apresentado o som é o estímulo condicionado e a carne é o estímulo incondicionado. Se eu paro de apresentar, apresento a sineta e não apresento a carne, apresento a sineta e não apresento a carne, apresento a sineta e não apresento a carne, nós dizemos que esse é um procedimento de extinção respondente, tá? E aí, a tendência é que, com o passar do tempo, a resposta condicionada de salivação tende a diminuir, ou seja, a força da resposta diminui. E aí nós temos a extinção. Aqui o estímulo condicionado, no caso, a sineta com o som é apresentado, sem a carne depois. Consequentemente, a resposta condicionada diminui. Então, note que ela está caindo aqui. Isso é chamado de primeiro período de extinção. Ou a gente pode chamar só de extinção. Eu estou chamando de primeiro período de extinção para contrastar com o segundo período de extinção que eu vou falar daqui a pouco. Então, basicamente, se o estímulo condicionado aparece sem o estímulo incondicionado, a resposta enfraquece. É isso que nós estamos chamando de extinção. No entanto, após um tempo, a resposta pode voltar parcialmente, e isso é conhecido como recuperação espontânea. O que acontece? Vamos supor que eu ensinei durante 30 dias um cachorro que sineta, carne. Agora ele saliva com a sineta. Aí, durante uma semana, eu apresento sineta sem carne. Provavelmente, à medida que o tempo passar, a resposta de salivação vai diminuir. Aí eu fico um mês sem apresentar a sineta para ele, tá? Um mês, é esse intervalo aqui. Então não tem sineta com carne, nem sineta sem carne, tá? A sineta deixou de existir por um tempo. Depois de um mês, eu apresento a sineta novamente. E aí pode ser que o cachorro volte a salivar. Ele não volta a salivar no mesmo nível que aqui, ó. Ele volta um pouco, ele estava aqui embaixo, então a força da resposta condicionada diminuiu e há uma recuperação espontânea, ou seja, sem nenhum novo emparelhamento de sineta com carne, ele responde um pouco mais, a força da resposta aumenta. Então, a recuperação espontânea, há uma recuperação parcial da força da resposta condicionada após o intervalo do treino de extinção, né? Aí eu tenho o segundo período de extinção. Se eu tiver um novo intervalo e tiver um terceiro período de extinção, provavelmente essa curva vai aparecer novamente, mas agora ela começa bem mais baixa e cada vez mais baixa, tá? Exemplo do mundo real, assim, saindo um pouquinho do laboratório. Imagina que uma pessoa, ela sente muita ansiedade de apresentar seminários na faculdade. E ela tem que apresentar. Então, o primeiro seminário do semestre, ela está muito ansiosa. A força da resposta emocional condicionada é muito alta.
dá tudo bem. Vamos supor que dá tudo bem, não acontece nada. Da segunda vez, o segundo seminário, ela vai aprendendo a não ter mais ansiedade, né? Ou seja, ela vai aprendendo a ter respostas mais adaptativas. Mas pode ser que depois, no semestre seguinte, como teve o período de férias, ela volte a ter um pouquinho de ansiedade novamente no semestre seguinte, na apresentação do primeiro seminário, porque houve um intervalo ali. Naquele intervalo ocorreu uma recuperação espontânea da ansiedade que foi aprendido no repertório de vida dessa pessoa, ok? Então agora eu vou falar de alguns processos que estão relacionados inclusive a técnicas utilizadas na clínica, por exemplo. Primeiro eu quero falar do contracondicionamento. Contracondicionamento é um procedimento no qual um estímulo condicionado, que estava previamente associado a uma resposta aversiva, passa a ser emparelhado com estímulos que eliciam uma resposta fisiologicamente incompatível com a anterior. Então, essa definição pode parecer um tanto complexa, mas imagine o seguinte. Eu tenho um estímulo condicionado chamado de coelho, e esse coelho elicia respostas de medo, de choro, de ansiedade no pequeno Albert. Eu posso tentar associar o coelho a algum outro estímulo que na história do pequeno Albert elicia respostas agradáveis. E note que sentir respostas agradáveis é fisiologicamente incompatível com sentir medo. Se eu conseguir apresentar algum estímulo que faça com que ele relaxe, pode ser que eu consiga contracondicionar e fazer com que o pequeno Albert deixe de ter medo do coelho, né? Evidentemente que nesse contexto eu não vou apresentar o barulho para dar susto de novo no pequeno Albert, isso não tem sentido. Então essa é uma técnica que pode ser utilizada em contextos clínicos e talvez isso foi algo que faltou no estudo do pequeno Albert que faz com que ele seja um estudo antiético, né? Não é o único motivo, mas esse é um deles. Então imagine o seguinte, eu tenho o pequeno Albert que aqui eu já estou pensando depois do condicionamento. Aqui eu estou falando antes do condicionamento, mas na verdade é antes do contracondicionamento, tá? Então aqui nesse momento o pequeno Albert já tem medo do coelho, por quê? Porque o coelho foi emparelhado com os sons, com o barulho que o assusta. Então aqui o coelho por si só já faz com que o pequeno Albert chore. O pequeno Albert gosta de uma musiquinha específica lá. Bom, hoje em dia eu não sei quais são as músicas que as crianças gostam, até um tempo atrás tinha Patati Patatá, Galinha Pintadinha, algumas gerações atrás tinham as músicas da Eliana, da Xuxa. Não sei se tinham coisas análogas na década ali do começo, né, da primeira metade do século XX. Mas vamos supor que tivesse uma musiquinha infantil ali que era utilizada para deixar as crianças relaxadas e felizes. Se eu começar a emparelhar esses dois estímulos agora, note que esse estímulo elicia respostas de prazer e de relaxamento no pequeno Albert, a música. E esse estímulo elicia respostas de medo. E se eu começar a emparelhar as duas coisas agora durante o condicionamento? Ou seja, agora o coelho está deixando de sinalizar a ocorrência de um barulho e está passando a sinalizar a ocorrência de uma música que o pequeno Albert gosta. Ou seja, ao longo do tempo, talvez o pequeno Albert, como ele não vai conseguir sentir medo e relaxamento ao mesmo tempo, eu vou ensiná-lo a relaxar diante da presença do coelho. Ao final, eu espero que ele esteja relaxado e perca aquele medo original do coelho. É claro que isso é uma grande simplificação que eu estou fazendo aqui nessa representação, mas para ilustrar o conceito de condicionamento. De contracondicionamento, melhor dizendo. E aí, a partir disso, eu posso utilizar uma técnica na clínica que é chamada de dessensibilização sistemática, que lança a mão de processos de condicionamento respondente. E essa técnica é baseada no conceito de contracondicionamento, que eu acabei de mencionar, mas a resposta que é incompatível com a ansiedade, ou seja, vou tentar eliciar uma resposta que seja incompatível com a ansiedade diante de um estímulo fóbico e também com a ideia de extinção respondente. Então vamos tentar entender aqui o procedimento de uma maneira simplificada também. Em primeiro lugar, junto com um paciente ou um cliente na clínica, eu vou tentar identificar qual que é a fobia desse paciente. Pode ser medo de altura, pode ser medo de falar em público, pode ser medo de cachorros, de galinhas, de algum animal, que traz muito transtorno e sofrimento para essa pessoa se ela precisa lidar com aquilo, porque todos nós temos medo de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho medo de cobra, mas isso não representa um grande problema a ser tratado clinicamente por mim, porque eu não lido com cobras, né? Então, esse não é um problema. Mas uma pessoa que tem um medo e ela precisa lidar com esse medo, com esse objeto fóbico, é importante que ela trate isso. E aí eu vou tentar falar, tá, mas o que você tem mais medo? Vamos supor que uma pessoa foi mordida por um cachorro. Então, o que ela tem mais medo é de estar no mesmo recinto com um cachorro real. Agora, me fala uma coisa que te dá um pouquinho menos de medo do que isso.
né? Que seria muito medo, mas é menos medo que isso. É estar numa casa que tem um cachorro, mas esse cachorro tá numa coleira e a pessoa tá segurando a coleira e esse cachorro não consegue chegar até mim. E um pouco menos de medo que isso. Tá numa casa que tem um cachorro que tá num cômodo diferente do que eu tô e tem uma porta de vidro. Eu consigo vê-lo, mas eu não consigo ter acesso a ele e ele não consegue ter acesso até mim. Então eu posso fazer essa hierarquia. Menos medo que isso. Ver um filme de cachorro. E menos medo que isso, assistir um desenho de um cachorro, tá? Então eu posso fazer essa hierarquia. Aqui eu estou fazendo decrescente, mas eu posso fazer crescente. O importante é eu saber o que gera menos ansiedade ou medo no meu paciente e o que gera mais ansiedade ou medo. E aí eu faço essa hierarquia. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem muito medo desse cachorro, ela tem medo intermediário desse cachorro e ela tem pouquinho de medo, mas é menos em relação aos outros dois, do Pluto, por exemplo, tá? Aqui eu peguei uma hierarquia bem pequena, mas eu poderia pegar uma hierarquia, sei lá, de 8 itens, por exemplo. Aí, o que eu vou ensinar primeiramente são treinos comportamentais para que o meu paciente aprenda a relaxar. Então, ele vai aprender um treino de relaxamento, né? Que a ideia é que isso aqui vai ser a base do contra-condicionamento. Porque quando ele começar a entrar em contato com estímulos ansiogênicos ou estímulos fóbicos, ele vai utilizar a técnica, o treino de relaxamento, como uma maneira de ter uma resposta incompatível com a ansiedade que os diferentes cachorros gerariam. E aí eu vou fazer uma exposição gradual do meu paciente, do menos ansiogênico até o mais ansiogênico, e essa exposição gradual pode ser em âmbito real, em contato real com o cachorro, ou pode ser imaginário. Talvez a gente possa fazer um roleplay ali na clínica, primeiro para a pessoa se imaginar na interação com o cachorro. Por exemplo, imagine você assistindo o desenho do Pluto, e depois a pessoa vai para o mundo real assistir o desenho do Pluto. E lá na clínica ela pode fazer um treino de relaxamento para depois, como, digamos, lição de casa, tentar fazer essas mesmas atividades gradualmente com os objetos. Isso é feito com calma, devagar, para que a pessoa não aumente a sua ansiedade ou o seu medo, né? E aí isso tem aplicações com fobias específicas, e um exemplo interessante de tecnologia, que seria a realidade virtual, atualmente ela pode servir para fazer essa exposição gradual, que é, de certa forma, imaginária, no sentido de que não é real. De fato, a pessoa não está diante do estímulo fóbico, ela está num contexto protegido, mas eu posso tornar a imersão nessa experiência tão real que ela vai ser levada a uma situação de ter que lidar com a ansiedade com um treino de relaxamento. Por exemplo, suponha que uma pessoa tem medo de altura e não de cachorros. Eu posso, por meio desses óculos de realidade virtual, estabelecer cenas numa hierarquia gradual também de estímulos ansiogênicos, em que a pessoa tem que estar andando de elevador, ela tem que estar no parapeito de um prédio que é protegido, tem que estar na beira de uma montanha, enfim, eu posso pensar diferentes possibilidades aplicadas a cada caso e a cada paciente, e essa pessoa vai ter que utilizar o treino de relaxamento dela para que ela tenha uma resposta incompatível com a ansiedade, que é o relaxamento, e com isso ela vai sentindo menos ansiedade. Onde que entra a extinção respondente nesse caso? No caso das fobias específicas, essas fobias provavelmente tiveram uma origem, né? Por exemplo, a pessoa foi mordida por um cachorro. Ou a pessoa levou um tombo razoável aí, né? Ela não precisa necessariamente ter caído de uma montanha, mas às vezes ter caído na infância, sei lá, ela estava em cima da mesa e caiu da mesa e se machucou e quebrou um braço, isso pode gerar uma fobia e medo de altura. A extinção respondente entra aqui no contexto de segurança, de exposição gradual imaginária ou real, com óculos de realidade virtual, com roleplaying, a pessoa não vai entrar em contato com o estímulo incondicionado que gerou medo, que foi a dor, por exemplo, de cair de um lugar alto, que foi a dor da mordida do cachorro, da latida forte do cachorro que deu um susto nela, do cachorro pulando sobre ela não conseguindo se desvencilhar. Então eu tento criar esses elementos em que eu estou quebrando a associação. Então se eu fosse colocar aqui, pegar minha canetinha, eu estou tentando fazer com que a pessoa tenha contato com o estímulo condicionado ou uma hierarquia baseada na ideia de generalização respondente, então eu vou do menos fóbico ao mais fóbico, só que eu tento quebrar a associação disso com o estímulo incondicionado. Então o estímulo incondicionado não vai acontecer.
que é a mordida, que é o tombo, que é, enfim. Isso não vai acontecer e a partir disso essa extinção respondente vai contribuir também para uma dessensibilização, ou seja, diminuir a sensibilidade do organismo a ter aquelas respostas emocionais condicionadas diante do seu objeto fóbico ou de objetos fóbicos ou de estímulos parecidos com o objeto fóbico. Então a lógica é essa, tá? Vamos fechar aqui agora com alguns tópicos. Fatores que afetam o condicionamento respondente. Não falei disso antes, mas eu acho que é relevante também para o nosso conteúdo, para a gente fechar condicionamento respondente e depois entrar em outro tópico na próxima aula. Em primeiro lugar, a frequência dos emparelhamentos de estímulo condicionado e estímulo incondicionado, né? Então aqui é importante, quanto mais frequente, mais forte a resposta. Então, aquele exemplo que eu dei antes. Suponha que quando eu apresento a sineta, eu apresento carne para o cachorro em 100% das vezes. Provavelmente ele vai aprender mais rápido a salivar diante do som da sineta, nesse caso, do que numa outra situação em que eu apresento a sineta e apresento a carne só em 50% das vezes após a sineta. Ele vai demorar mais para aprender. Mas existem exceções a essa regra, como eu já trouxe na aula passada do pequeno Albert. A náusea aprendida por intoxicação alimentar e a ansiedade aprendida por evento traumático, por exemplo, pode ser uma aprendizagem em evento único. Geralmente, a aprendizagem de respostas emocionais condicionadas negativas, elas são mais rápidas, porque tem um valor adaptativo de sobrevivência. Você não pode comer um alimento estragado 30 vezes, um alimento tóxico 30 vezes, para você aprender que ele é tóxico e que você tem que sentir nojo dele. Até lá você não sobrevive, né? E aprender, foi mordido por um cachorro, né? Foi mordido por um leão. Vamos supor que alguém pudesse, na natureza, ser mordido por um leão e sobreviver. Você não pode esperar 20 mordidas de leão. Não dá tempo, né? Obviamente. Para você passar a ter medo desse animal. Não, você tem que aprender de uma vez que você viu um leão, escutou o som de um leão, você dá no pé. Você tem medo porque isso é importante para a sobrevivência. A relação de contingência CS-US também é importante. Muitos estudantes confundem, mas qual que é a diferença de frequência do emparelhamento em relação de contingência CS-US? A relação de contingência CS-US, ela considera não só as ocorrências do estímulo condicionado e do estímulo incondicionado, mas eu tenho que pensar numa matriz, que tem quando o estímulo condicionado acontece, o estímulo incondicionado também acontece, tem quando os dois não acontecem, tem quando esse acontece, mas esse não acontece, e tem quando esse acontece, mas esse não acontece. Em qual caso que a relação de contingência é mais forte? É quando esse acontece e esse acontece, mas nunca esse acontece sem esse acontecer, ou esse acontece sem esse acontecer. Então aqui no emparelhamento eu só estou considerando isso daqui. Aqui eu estou considerando as co-ocorrências e as não co-ocorrências. Então eu tenho que considerar os 4 cenários, né? E aí, se a relação de contingência é mais forte, é mais provável que ocorra a aprendizagem. Tanto quanto mais forte a contingência, mais forte a resposta. A ordem de apresentação também é importante. E aqui o caso é o seguinte: o estímulo neutro, que vai virar o estímulo condicionado, ele tem que acontecer antes e durante o estímulo incondicionado. Ou seja, o som da sineta ele tem que ser um preditor confiável da ocorrência da carne. Só que se a carne já aconteceu, a sineta vir depois não ajuda muito, né? Em termos de ordem temporal. Do que ajuda, né? Note que é importante que o som venha antes. É importante que o coelho venha antes. É importante que o estímulo incondicionado venha antes do que o não condicionado ou incondicionado, porque ele precisa sinalizar algo. E para ele sinalizar algo, ele tem que acontecer antes, do ponto de vista temporal. A intensidade do estímulo incondicionado também é importante. Então, quanto mais intenso o estímulo incondicionado, mais rápido o condicionamento. Então, se eu tiver uma grande quantidade de carne, que tem muito cheiro, que tem um aroma forte, a resposta de salivação vai ser muito mais rápida se a carne estiver pouco salgada, estiver mal temperada. E aí a salivação vai demorar mais para ocorrer. Ok? E aí, para finalizar, a mensagem para levar para casa hoje desse tópico, eu deixei apenas uma delas, uma mensagem só. As respostas aprendidas não são fixas. Elas podem generalizar, elas podem enfraquecer, aqui a ideia de
generalização e discriminação, aqui é a ideia de extinção respondente, mas elas também podem reaparecer, e aqui é a ideia da recuperação espontânea. Ok, gente? Então, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.